Você se lembra quando foi que você conheceu a banda Three Doors Down? Talvez você possa ter conhecido por conta das inúmeras músicas que bombaram ali nos anos 2000 e que também apareceram com bastante frequência em filmes, em novelas, na própria programação musical da rádio e assim por diante, né? Como é o caso dessa música aqui. I'm here without you, baby. Be still with me in my dreams. Mas por trás dos grandes hits, dos milhões de discos que foram vendidos, a história da banda é cercada por muitas dificuldades, muitas críticas e muitas tragédias. Sem falar na saída dos integrantes, né? Seja por conta de alguma desavença, de alguma situação específica ou por conta de morte. Podemos dizer que a grande era do Three Doors Down se encerra no dia 7 de fevereiro de 2026, quando Brad Arnold, o vocalista e o fundador da banda, morreu. Mesmo muitos fãs tendo conhecimento de que ele vinha enfrentando uma batalha contra o câncer renal em estágio 4, ainda assim muitas pessoas ficaram chocadas com a notícia. No vídeo de hoje eu vou te contar como que o Three Doors Down surgiu, como que eles conquistaram o mundo, as polêmicas que marcaram a carreira deles e, por fim, como que o Three Doors Down conseguiu sobreviver por tantos anos até essa última tragédia. Se você é novo por aqui, eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu converso e compartilho com você curiosidades e histórias do universo da música. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like nesse vídeo porque isso me ajuda muito. Tá aqui meu arrobinha, se você quiser me seguir fica bem à vontade e você pode clicar no botãozinho de hypar porque é mais uma forma de me ajudar. Bora pro vídeo. O Three Doors Down surgiu no final dos anos 90, numa cidade bem pequenininha lá no Mississippi, nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, uma referência, a cidade tinha pouco mais de 3.000 habitantes. E o próprio Brad falava que não tinha muito o que fazer ali, sabe? Ou você basicamente criava alguma coisa, ou você passava ali o dia super entediado. Foi assim que ele começou então a tocar bateria quando criança, depois aprendeu a cantar e com os amigos ele acabou formando uma banda que viria a se tornar o Three Doors Down. Eles começaram ali aos pouquinhos, né, fazendo shows em lugares pequenininhos, mas que rapidamente lotavam quando eles tocavam. E foi assim que a banda criou a sua primeira base de fãs. Porém, tudo mudou em 2000, com o lançamento do primeiro álbum de estúdio deles. E junto com esse álbum veio uma música que provavelmente você conhece, inclusive é a minha favorita da banda, Kryptonite. I'll keep you by my side with my superhuman might. Kryptonite. Essa música foi um incrível sucesso, explodiu, tocou no mundo inteiro e foi a música responsável por levar a banda direto para as paradas musicais da Billboard. Sendo assim, o primeiro álbum deles acabou vendendo mais de 6 milhões de cópias. De repente, aqueles garotinhos daquela cidade bem pequenininha estavam vivendo a fama mundial. E pouco tempo depois, em 2002, veio o segundo álbum da banda, Away from the Sun, com outro hit gigantesco que com certeza você deve gostar bastante, porque eu acho que é uma unanimidade, né? Here Without You. Days have made me older since the last time that I saw your pretty face. Aqui a banda já estava sentindo ali o gostinho, né? O gostinho do molho do sucesso, já estava vivendo aí sua época de ouro. O Three Doors Down acabou virando uma das maiores bandas da época, ao lado de nomes como Nickelback e Creed. Tava em tudo, né, gente? Tava em tudo que é lugar. Televisão, rádios, comerciais. Era impossível a banda passar despercebida de alguma forma. Mas mesmo assim, mesmo vendendo milhões de discos, a banda sempre teve uma relação um pouquinho problemática com a crítica, sabe? Era um pouquinho complicado. Porque tinha uma galera que não era muito chegada na deles, assim. Eles chamavam a banda de, enfim, de piegas, era comercial demais, era uma banda muito forçada. Mas a banda nunca se importou muito com a crítica. Seguiram em frente, juntos somos mais. Tanto que o guitarrista da banda, o Chris, chegou a dizer que quanto piores eram as críticas, melhor eram as vendas. E de fato, os números realmente comprovam isso. Foram mais de 30 milhões de discos vendidos ao longo da carreira. E a banda chegou a fazer cerca de 300 shows por ano, gente. Coisa arada, né? Podemos considerar que teve um pouquinho de dinheiro entrando aí? Com o passar do tempo, a banda começou a lançar um álbum atrás do outro, junto com grandes hits, como essa daqui, When I'm Gone, Love me when I'm wrong, hold me when I'm scared, and love me when I'm gone. e It's Not Time. I'm not going, there's a fear in me
Como de praxe, a banda estava vivendo aí a sua fama e, como consequência, uma grande pressão, né? A banda estava fazendo turnês gigantescas, era reconhecida na rua, estava vivendo uma rotina intensa. E como aconteceu com muitas bandas da época, o estilo de vida começou a meio que cobrar um precinho, né? Eles mesmos já admitiram que bebiam muito, festejavam bastante durante essa fase aí, essa era dourada do sucesso. Mas em 2012 rolou a primeira quebra da banda. Acontece que o guitarrista e fundador Matt Roberts deixou a banda por problemas de saúde. A saída até que foi amigável, assim, né? Só que acabou gerando aí uma fase difícil para todos eles. Mas o pior aconteceria depois, né, gente? 4 anos após a saída dele, em 2016, veio uma notícia devastadora. O Matt foi encontrado morto antes de um show. E o que foi apontado na época é que ele foi vítima de uma overdose acidental de medicamentos. Ele tinha 38 anos e na época ele já estava lutando contra a ansiedade, contra a dependência de remédios controlados. Na época ele estava ensaiando para um show beneficente para veteranos de guerra nos Estados Unidos. E depois do ensaio, ele voltou pro hotel com o pai e horas depois a polícia foi chamada porque tinham encontrado um homem desacordado no corredor, que no caso era o Matt. O caso começou a ganhar ainda mais atenção porque o médico que prescreveu os medicamentos para ele chegou a ser acusado de ter contribuído de alguma forma com a morte do Matt. Mas em 2018 o médico foi absolvido logo depois que surgiram mensagens que mostravam que o Matt também fazia o uso de drogas ilícitas além dos remédios prescritos. Essa foi a primeira grande tragédia ligada diretamente ao Three Doors Down, mas pouco antes disso já tinha rolado um outro problema que também já tinha abalado ali a banda. Em abril de 2003, o baixista Todd Harrell se envolveu em um acidente de carro em Nashville, no Tennessee, que acabou terminando de uma forma super trágica. Acontece que ele dirigia em alta velocidade, sob efeito de álcool e também alguns medicamentos, quando por fim ele bateu numa picape. Esse carro capotou e o motorista foi simplesmente arremessado para fora do carro. E por fim ele acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. Depois desse acidente, obviamente, o Todd acabou sendo preso e também foi demitido da banda, ali em 2013. Em 2014, ele foi condenado a 2 anos de prisão pelo caso. E pouco tempo depois, ele voltou a ser preso no Mississippi depois de ser encontrado desacordado no volante com sinais de estar ali, né, alterado. E a situação continua agravando ainda mais ao longo dos anos, né, gente? Em 2018, ele foi preso novamente e dessa vez depois de agredir a própria esposa. Depois da saída do Todd, Three Doors Down precisou se reinventar, né? A formação mudou, a forma de compor mudou e o próprio Brad começou a viver também uma grande transformação pessoal. Acontece que ele começou a beber desde cedinho, né? Quando adolescente ainda, ali no Mississippi. Quando a banda assinou o contrato e começou ali as turnês, quando ele tinha por volta dos 20 anos, o estilo de vida mudou bastante por conta de toda essa rotina, toda essa intensidade que ele estava vivendo. O que acabou intensificando ainda mais esse hábito de beber. E daí o resultado já é meio que de se esperar, né, gente? O álcool começou a afetar praticamente tudo na vida dele. Ele mesmo contou que chegou num ponto que ele conseguia ligar todos os problemas da vida dele com a bebida. A família, obviamente, estava bem preocupada, né? Ele falou que a família vivia orando para que ele parasse de beber, para mudar de vida de vez. E no fim ele se deu por conta que realmente alguma coisa precisava ser feita, porque do jeito que tava não dava para continuar. E no momento mais difícil que ele viveu por conta do álcool, da bebida, enfim, ele ligou para um músico chamado Charlie Daniels. E foi por conta desse músico que ele acabou indo para Nashville para buscar ajuda numa clínica de reabilitação. Dentro desse contexto, dentro desse período de recuperação, ele começou a dedicar a vida dele à fé cristã. O Brad conseguiu a vitória dele, ele parou de beber em 2016 e anos depois ele disse que os anos de sobriedade foram os melhores anos da vida dele. Por conta de toda essa experiência, toda essa trajetória de recuperação, a fé passou a fazer parte da identidade dele de uma forma muito forte. Ele começou a falar abertamente sobre espiritualidade nas redes sociais, ou até mesmo durante as suas apresentações para milhões de pessoas. Mas vale reforçar aqui que o Three Doors Down nunca se declarou uma banda cristã, mas o Brad nunca escondeu a sua fé. Ele chegou a dizer que não se importava se isso custasse a carreira dele, porque foi a melhor decisão que ele já tinha tomado até então. Mesmo assim, essa fase dele acabou marcando profundamente
a banda nos anos seguintes. Junto com essa mudança também vieram novas polêmicas. Uma das polêmicas começou quando o Three Doors Down passou a demonstrar posições um pouco mais conservadoras, digamos assim. A banda sempre teve uma relação bem próxima com o exército americano, fazendo shows para tropas, apoiando veteranos. Na verdade, o próprio Brad falou que isso vinha muito da família dele, porque o pai e o irmão já serviram a Força Aérea. Com o passar do tempo, eles começaram a se apresentar com uma certa frequência para militares e até chegaram a gravar uma música como uma espécie de homenagem às Forças Armadas. Essa daqui, Citizen Soldier. Mas tudo ganhou uma proporção ainda maior em 2017. Isso porque a banda foi convidada para tocar na celebração pré-posse de Donald Trump, chamada Make America Great Again, Welcome Celebration. Claro que tiveram outros artistas nessa celebração, mas a banda foi um dos principais nomes do evento. I'm dreaming of your face. Here without you, baby. A participação da banda acabou gerando uma enorme onda de críticas nas redes sociais. A banda chegou na época a fazer um post no Instagram sobre o show, mas acabou desativando os comentários para evitar ali o desgaste emocional. Mesmo assim, muitos fãs continuaram criticando a banda em outras publicações. Enfim, isso realmente acabou dividindo bastante o público. Algumas pessoas apoiaram a banda e tudo certo, enquanto outros fãs ficaram extremamente decepcionados. Mas o Brad fez um posicionamento na época dizendo que se tratava de uma decisão patriótica e não política. Porém, a partir desse momento, o Three Doors Down passou a ser fortemente associado a esse posicionamento político. Até que chegamos em maio de 2025, quando o Brad resolveu revelar no Instagram que ele havia sido diagnosticado com câncer renal em estágio 4. Ele contou que a doença já tinha sido espalhada para o pulmão e acabou deixando muitas pessoas chocadas, né, com a notícia. Mas mesmo assim, mesmo diante desse diagnóstico tão difícil, o Brad sempre tentou manter uma postura otimista, né? E disse que não tinha medo. Durante meses, os fãs acompanharam a luta dele contra a doença, enviando muitas mensagens de apoio. Mas, infelizmente, no dia 7 de fevereiro de 2026, aos 47 anos de idade, super novo, né, gente? O Brad Arnold faleceu enquanto ele dormia após 9 meses de batalha contra o câncer. A notícia gerou uma enorme onda de homenagens. Bandas, artistas como Alter Bridge, Creed, 3 Days Grace, enfim, todos eles prestaram vários tributos nas redes sociais, agradecendo pela amizade e pela contribuição do Brad pra música. E teve também um momento bem emocionante aí nesse período, que foi quando o cantor Hardin, um cantor de country, ele cantou Here Without You, um grande sucesso do Three Doors Down, num show como uma espécie de tributo naquela mesma noite. É impossível, acredito eu, a gente ouvir hoje essa música sem ela ter um novo significado, né? Sem ter um significado ainda mais forte. Fãs do mundo inteiro lembraram da gentileza do Brad, da forma como ele tratava as pessoas, do impacto das suas músicas, como elas estiveram presentes, né, na vida de tantos fãs. O Three Doors Down deixou um legado enorme, uma banda que vendeu aí milhões de discos, enfrentou sim muitas críticas, tragédias, perdas, inúmeras polêmicas, mas mesmo assim uma banda que continuou até onde pôde muito firme. E agora ficam as músicas, as memórias, a marca que eles deixaram no rock dos anos 2000. Me conta aqui nos comentários qual que é a música do Three Doors Down que marcou a sua vida. Me conta se você ainda escuta as músicas da banda, se elas estão na sua playlist. Deixa nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Se você chegou até aqui, deixa seu like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. Se inscreva aqui no canal, pertence à nossa comunidade. Tá aí meu arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade. E se você estiver assistindo pelo celular ou tablet, você pode clicar no botãozinho de hypar, porque é mais uma forma de me ajudar, tá bom? Nos encontramos no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.